Boa noite a todos. Dando início ao nosso propósito do Salmos 91, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero frisar aqui uma coisa que veio ao meu coração, que o Senhor falou, na verdade, para mim, né? Que ele me ensinou, vou dizer assim. Que ele diz assim, né? Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. E é muito importante a gente aprender sobre amar a Deus, porque a gente às vezes vai pelo sofrimento, pela dor, né, pelo medo. Eu fui por causa da angústia e depois eu permaneci por causa do medo que eu fui muito, né, assustada na igreja onde eu estava. E eu ia por medo, assim, muitas vezes eu ia cansada, sabe? Saía do trabalho, ia para a igreja, ia para os cultos. Então eu só buscava Deus lá nos cultos. Chegando em casa, eu lia a palavra, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Isso é anos atrás, tá? Isso foi uns 5, 6 anos atrás. E aí o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre essa palavra aqui que ele diz, né? Eu vou trazer para mim, vou trazer para o feminino, né? Porque ela me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. E eu lembro assim que quando eu ia para a igreja como um cumprimento, cumprir um propósito, cumprir uma religião, ia por medo também. E E eu lembro assim que eu não era feliz. Eu estava dentro da igreja evangélica, eu já era batizada nas águas e tudo, mas eu tinha um vazio e uma angústia, eu continuava angustiada. Eu continuava a procurar Deus e eu queria conhecer Deus, eu queria saber como é que Deus era, porque eu achava que Deus era muito complicado, era um bicho de 7 cabeças. Ser cheia do Espírito Santo, então, misericórdia. Eu achava que só pastor e obreiros que podiam ser. Pessoas que fazem a obra e aquelas pessoas que estão aqui, né, na palavra. Aqueles nomes que fazem a obra de Deus. E eu continuava me sentindo vazia, até que um dia eu fui caminhar e eu falei com Deus. Eu disse: Ai, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero que o Senhor me encha com a tua presença, eu quero te conhecer. Eu falei para ele assim, simplesmente, eu disse: Ai, Deus, eu não te conheço, eu quero te conhecer. E aí Deus começou a usar pessoas e vasos, esses vasos são importantíssimos na vida da gente.
Deus usa pessoas assim, incrível, né? E foi a partir daí que eu comecei a ir caminhar, porque eu gosto, né, de orar caminhando, e eu gosto da natureza, de estar em contato com a natureza. E quando eu vou lá para a mãe, tem uma granja de arroz que ela é muito bonita, ela é cercada de verde, né, cercada de matos. Então aquilo me chama muita atenção e eu acho o pôr do sol lá muito bonito. Para quem não sabe, não, e ainda eu ainda não falei, né? A minha mãe mora em Maracajá, eu moro aqui em Criciúma, na Santa Catarina, aqui no bairro Mina Brasil. E aí eu comecei a ver assim que antes de eu fazer esse pedido, que eu queria o conhecer, eu conhecia um Deus de longe, eu tinha um Deus de longe. E depois que eu comecei a esse propósito, eu conheço um Deus de perto. E eu aprendi uma coisa muito importante para a minha vida, que Deus é simples. Tem pessoas que complicam. Não, Deus é simples. Sabe o que Deus quer? Deus quer a sua sinceridade. Deus quer a intenção do seu coração. Se você está muito cansada, por exemplo, se você fez um propósito, mas no dia, o dia foi, ou deu coisas erradas, deram coisas erradas e você trabalhou demais, que tem dia que a gente trabalha bem mesmo, né? Tem dia que a gente trabalha mais. E você chegou muito cansada. Você acha que Deus não vai entender se você fez um propósito de joelhos e você orar sentada na cama? Deus vai entender. Porque Deus quer a intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente está ali com dor na coluna, dor aqui, dor ali, dor lá. Eu estou dizendo o dia que você está muito cansada, o dia que você está com dor, sabe? Nesses casos, assim, que você está com dificuldade de ficar de joelhos, Deus te ouve, impera lavando a louça. Deus te ouve limpando um banheiro. Gente, Deus fala muito comigo fazendo faxina no banheiro. Eu amo fazer faxina no banheiro. E Deus fala muito comigo. E quando eu entendi que Deus era simples e que Deus usa pessoas simples, gente, pessoas simples para falar conosco, a minha vida, assim, ela teve uma transformação e eu comecei a ter vontade de estudar a palavra, de entrar em grupos de estudo e de me aprofundar, de conhecer cada vez mais de Deus. E daí eu também comecei a pedir sede, né? Senhor, me dá sede de ti, me dá sede da palavra, me dá sede de te buscar, porque a carne da gente é uma luta, né? Ela não quer. A carne da gente quer farra, quer oba-oba, quer essas coisas. E o espírito, a gente sabe que é uma luta, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a gente tem que fazer um esforço para alimentar o espírito, porque não é fácil. Vem um monte te dá sono, chega alguém, aí vem a ideia de você ir mexer no celular, vem a ideia de você ir lá fazer alguma coisa no celular, e ali você já fica, porque daí você vai abrir uma coisa, abrir outra, e a presença de Deus ali se foi, né? Aquele momento com Deus ali se foi. E Deus tem me ensinado, eu vou contar uma coisa assim para vocês que é o meu dia a dia. Deus tem estado comigo, tem se manifestado na minha vida, eu vou dizer assim, como é que eu vou dizer para vocês entenderem? Deus, eu sinto a presença dele. Eu vou dizer essa palavra. Eu sinto a presença dele quando eu vou passear com o Scott, que é o cachorro lá do meu trabalho que eu passeio com ele. Então, tem uns lugares assim bonitos que eu vou e que, sabe, eu vejo a presença de Deus ali, eu sinto no meu coração que Deus fica feliz quando eu vou para esse lugar, que Ele sabe que esse lugar me enche os olhos, Ele sabe que esse lugar me inspira. Não tem? Então, isso veio no meu coração agora para me falar para vocês,
Porque antes de eu ler a leitura aqui, viver o nosso propósito de hoje, eu pedi para o Espírito Santo falar ao meu coração e colocar as palavras na minha boca e me usar nesse momento, porque eu quero ser um vaso nesse momento para as pessoas que vão assistir esse vídeo. E hoje, vocês lembram, né, do nosso propósito de ontem, do que eu falei, da leitura, do que nós vivemos ontem? E hoje Deus usou um vaso para falar comigo. Meu Deus, ela falou comigo assim, que parecia uma mãe me dando conselho. Gente, ela foi maravilhosa. E eu vou dizer quem é a irmã Ruth, que ela esteve conosco aqui, né, no círculo de oração aqui da Mina Brasil, que é o Coroa de Luz. E agora ela está morando no Rincão, então ela está congregando lá no Rincão. E eu tenho o contato dela, da filha, né? Porque a filha dela trabalha numa creche que tem aqui perto de casa. Então eu peguei o contato dela porque a filha falou, né? Ai, a mãe tá com tanta saudade de vocês, tá com tanta saudade de ti. E ali nessa conversa a gente acabou que trocando nossos contatos. E eu tenho ela no meu contato. E hoje Deus usou ela para falar comigo. E eu quero agradecer aqui, irmã Ruth. Meu Deus, que áudio maravilhoso! Como falou o meu coração! E eu vou pedir para Deus usar mais você para falar o meu coração. Que palavras sábias que você usou hoje. E lembra que eu falei ontem que Deus vai usar vasos, que Deus pode usar vasos, que a gente tem que estar com o coração aberto e sensível, né? E eu sempre falo, Espírito Santo, fique à vontade. Fique muito à vontade no meu coração para me usar. E o Senhor está fazendo uma transformação em mim tão linda, tão linda. Eu estou no começo, tá? Estou no começo de uma transformação interior, mas hoje eu já vi um fruto, pequenino, mas eu já vi, ou uma semente, né? Talvez. Mas eu já fiquei muito feliz, gente. Hoje eu tive um aprendizado muito grande e eu louvo a Deus por isso. E eu quero hoje orar em cima dos cativeiros, gente. Hoje o Senhor colocou no meu coração sobre o cativeiro, tá? Tem cativeiros que a gente vai. Eu vou falar do cativeiro espiritual, tá? Tem cativeiro que a gente dá legalidade para os demônios entrarem e atuarem na nossa vida. Nós somos cristão, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós imitamos Cristo, né? A gente tem que viver a palavra, ler e praticar e viver. E eu estou estudando, como eu estou dizendo para vocês, né? Como eu falei para vocês, que eu estou estudando a palavra, estou estudando a Bíblia, e com uma pessoa maravilhosa, que é a dela, uma pessoa que, nossa, meu Deus, ela fala muito ao meu coração, ela fala simples, e eu entendo tudinho que ela ensina, e está sendo maravilhoso estudar a palavra com ela. E ela me ensinou hoje, uma lição que eu aprendi hoje foi sobre o cativeiro. E sobre o cativeiro que às vezes a gente não sabe, por isso que a palavra diz, vigiai e orai. Por isso que a gente tem que alimentar o espírito para durante o dia alimentar à noite, estar em espírito de oração, procurar estar conversando com Deus, estar mergulhado em Deus, porque a nossa carne, ela sobressai e ela é pecaminosa e ela nos sabota, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu aprendi que os cativeiros que nós damos legalidades para os demônios atuar na nossa vida é quando a gente não perdoa, quando a gente quer o troco, quer vingança, não, a pessoa fez aquilo, ela tem que pagar. Quando a gente murmura, responde ou no trânsito ou em situação, né, que a gente tem que viver se policiando e a gente dá brecha e o demônio entra. E principalmente quando nós temos uma bênção para receber, quando a gente ora por uma causa
E Deus ouve, Deus nos prepara para dar a bênção que a gente está pedindo em oração, né? E nesse tempo de preparo, o inimigo vai fazer de tudo para você não receber a bênção, porque ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você abençoado. E ele muito menos quer que você conheça a Deus, que você conheça a palavra, porque a palavra aqui é como se fosse, na verdade, a palavra, ela é um direito que nós temos, são leis que nós temos, são promessas, direitos que nós temos. E se você não lê, você não conhece o seu direito. Aí você fica num cativeiro, você está sofrendo faz anos, mas se você pedir para o Espírito Santo dar a palavra sobre aquela angústia, aquele cansaço, aquele cativeiro que você está faz anos, sabe? O Espírito Santo vai usar vasos para falar, ou a ministração, ou uma live. Ele vai usar e vai falar ao teu coração. E assim, ó, por que que ele coloca tanta atração para a gente não ler a palavra? Por que que existe uma luta para mim fazer os estudos? Ele tenta me distrair de várias formas. Por isso que eu desinstalei o Instagram e o Facebook. Porque era uma distração para mim. Daí eu começava a ver fotos, começava a ver, né, as postagens, e eram muito interessantes, pessoas que eu admirava. E aí eu perdia muito tempo. Quando eu ia para o estudo da palavra, eu já estava com sono, o meu olho já estava cansado, porque eu vi muita coisa ali no celular, e aí eu acabava que ai, tô com muito sono, Senhor, me perdoa, sabe? Não deu e tal. E ali passava e eu não ia ler a palavra. E ele faz de tudo, e ele é sutil. Não dá para perceber que é ele. Ele é sedutor, ele é sutil, sabe? Ele coloca uma distração, ou um telefonema, ou uma mensagem, ou chega visita na sua casa. Aí o que que eu fiz? O que que eu tive que fazer? Eu consagrei o meu celular ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu consagro o meu celular a Ti. Eu só quero ter no meu celular coisas que me acrescentam, que me agregam, coisas de Deus, assim, sabe? E gente, eu não tenho nada de notícias, assim, sabe, essas notícias de jornais, mortes, e tá acontecendo isso lá, e cara, né? Eu sei das coisas porque as pessoas me falam, porque eu não me inscrevo nesse canal de notícias, não me inscrevo, porque eu aprendi que o que a gente tem que falar? Coisas que constrói, coisas que agregam, coisas, né, que tá lá na palavra, que Paulo falou, né? Que esse deve ser o nosso falar e o nosso procedimento. E aí, nesse início de caminhada, no estudo da palavra, e a palavra vai nos limpando, ela vai nas gavetas e vai nos limpando, não tem? E você acha que os demônios querem que você vá se limpando? Claro que não, porque ele quer, né, entrar dentro da pessoa e se alimentar ali, né, e fazer a desgraça que ele faz, fazer todo o estrago que ele faz na vida da pessoa, né, e às vezes ele é tão sutil que às vezes você é possessiva, ou às vezes você, por exemplo, assim, ó, vou dizer assim, que você estuda, por exemplo, ou você trabalha, e daí você fica muito tempo em função do seu trabalho online, né? Ou você pesquisa na internet, enfim. E isso você não vai se dar conta no dia a dia, passa batido, daí você diz, meu Deus, como a semana passou rápido, meu Deus, e tal. E às vezes passou a semana e você nem leu a palavra, ou nem pegou na Bíblia, porque ele tem maneiras sutis de nos enganar. Então a gente tem que fazer um esforço para poder estudar a palavra, porque ele não quer que nós tenhamos conhecimento. Porque o que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará.
Então agora eu quero fazer essa oração para nós, esse clamor, né? E hoje é sobre o cativeiro, tá, gente? Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, eu te agradeço por tudo que aconteceu na minha vida hoje. Ontem eu tive uma luta durante o dia e hoje eu tive uma vitória, Pai. Hoje o Senhor usou um vaso para falar comigo. E eu sou inteiramente grata por isso. Eu sou grata pela minha casa, pela minha roupa, pelos meus calçados, pelo meu trabalho, pelo meu salário. Eu sou grata pelas minhas compras. Eu amo a minha casa. Principalmente no inverno, eu amo, né, ficar em casa estudando, vendo as minhas coisas e cada vez aprendendo mais, porque eu tenho um objetivo com isso. E eu sou grata pelas minhas compras, pelas compras no supermercado. Eu sou grata por o Senhor estar abrindo as portas para mim aprender. O Senhor está usando vasos para me ensinar. A Dela é uma dessas professoras maravilhosas que me ensinam e todo dia eu aprendo. E é bem gostoso a gente ouvir, né, a Bíblia online, porque você coloca o fone de ouvido e está ouvindo, está estudando a palavra e está trabalhando. Eu, né, hoje, por exemplo, eu estava fazendo o almoço e tava ouvindo a palavra. Então tá, meus amores, fiquem com Deus e gratidão por vocês, gratidão. Ontem eu vi que é 24, amanhã eu quero ver se eu faço o Salmos 24, tá? Em agradecimento por vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos que vão assistir o vídeo, tá? Que Deus derrama uma unção sobre a tela do seu computador ali quando você abrir o vídeo, quando você ouvir esse nosso propósito, que o Espírito Santo se derrame na vida de você até transbordar, que o Espírito Santo seja derramado na vida de você até transbordar, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, tudo que te envolve, tá? A gente está vivendo esse propósito, né? Pelo inscrito do YouTube e pelos contatos do WhatsApp que eu compartilho, sabe? As pessoas, né, do meu WhatsApp que eu compartilho. Então, eu só tenho gratidão a Deus, gratidão por Deus ter usado a irmã Ruth para falar comigo hoje. Ela foi uma mãe para mim, ela falou como uma mãe. Eu assim, ai, como eu queria que a minha mãe fosse convertida, meu Deus, para falar com tanta sabedoria de Jesus e um conselho assim de mãe mesmo. Sabe quando uma mãe senta para conversar com o filho? Foi assim que ela falou para mim. Ai, foi lindo, irmã Ruth, foi lindo demais. E eu quero te agradecer, eu vou compartilhar esse link contigo, tá, minha querida? E muito obrigada por tu ter se deixado ser usada pelo Senhor para falar comigo hoje. Nossa, quando eu abri assim, que eu ouvi, eu eu me reconciliei ali, eu ganhei o dia. E todo o perrengue que eu passei ontem, hoje, tudo foi dissipado e dissolvido. Então, meus amores, eu desejo vasos também na vida de vocês. Vasos, prosperidade. Eu desejo que tudo vá bem com vocês, tá? Beijo enorme.